E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerepio. Eu sou responsável por fazer a análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. Então, sejam muito bem-vindos. Para você que não se inscreveu, eu peço a gentileza para que se inscreva, dê seu comentário, dê seu joinha, que isso é de fundamental importância para o crescimento do canal, tá bom? E se você não se inscreveu, você consegue se inscrever assistindo o vídeo, tá? No canto inferior do lado direito, vai ter o logo do Investimento for You, é só clicar ali para você se inscrever. Caso não esteja aparecendo, vá até o início da página, tá? Do YouTube mesmo, da Investimento for You, que você consegue se inscrever por ali, tá bom? Então vamos lá, hoje falar da análise semanal, né? Onde eu falo um pouco sobre os índices setoriais, a gente passa pelo IBOV, depois a gente passa por alguns índices internacionais, e a gente conclui o vídeo, tá bom? Paralelo a isso, eu também disponibilizo alguns ativos que eu considero que podem ser importantes, né, para essa semana. Então, é a carteira de estudos aí. E essa carteira de estudos eu compartilho com o pessoal lá no Telegram, tá? Antigamente eu colocava os ativos aqui, mas o vídeo ficou muito comprido, ficava muito extenso, né? E se tornava algo um pouco cansativo. Então, eu faço análise dos índices aqui, compartilhando com todo mundo, e os ativos as ações eu compartilho lá no Telegram. Falando em Telegram, na descrição do vídeo tem o endereço, tá? Então é só pegar o endereço aí que você consegue ter acesso. Então vamos lá, semanal, né, do índice financeiro, né? No índice financeiro eu já tinha falado no domingo passado que ele não mudou muito de característica, né? Muito pelo contrário, ele se manteve, né, numa tendência em que ele já vem numa tendência de baixa, né, ele só vem confirmando essa tendência e ele vem renovando as mínimas, né, inclusive eu fiz até uma projeção aqui de FIBO, em que dentro dessa projeção, o ativo, o índice já veio buscar o 38,8%, né? O 100% estaria dentro desta região de pontuação, do 8.448,34, tá? A princípio, ele veio buscar fazer um teste aqui na região do 38,2%, mas tem espaço ainda para cair, tá, pessoal? Foi um ponto que eu comentei lá no Telegram, acho que na segunda-feira, eu falei assim, ó, galera, fiquem esperto aí para a parte financeira, aí as ações que englobam esse índice, ou seja, os grandes bancos, né, que pode ter um repique para cima. E de fato aconteceu, teve um repique para cima, não suportou, inclusive foi buscar uma das médias, foi buscar a média de 21 períodos e voltou para baixo, paulada para baixo, tá? O ponto que a gente pode destacar aqui para essa queda de mais de 1%, ou seja, o índice fechou 1,90%, o destaque ficou para a B3. A ação da B3 ela fechou a mais de 7% dentro da semana e, consequentemente, empurrou o índice para baixo também. A Move3, a Movida, né? A Movida também fechou a mais de 7% de queda e só com esses dois já foram mais de 14% de perda, né? A Move ela está dentro desse índice, tá? A Movida está dentro desse índice e juntando esses dois já deu mais de 14% de queda, tá? Então, destaques foram para essas duas ações dentro desse índice. E na semana retrasada fechou com 0,15% positivo, né? Teve aí um fôlego, né? Basicamente fechou um dojinho, um candle de indecisão, e nessa semana veio buscar novamente mais uma queda para o setor financeiro, tá? Então vamos acompanhando essa projeção e vamos ver se vem buscar de fato 100% ou se apresenta uma recuperação. O ponto é médias apontando para baixo, então tendência de baixa para os bancos, tá? De acordo com o índice. Indo para o índice de parte elétrica, né? A gente vê aqui uma linha de tendência de baixa, a gente tem uma projeção aqui de suporte, basicamente quase um triângulo aqui, né? E também fechou muito negativo, fechou a 3,35% o índice financeiro. Nós fizemos uma projeção para baixo aqui do FIBO, né? E o ponto, né, de 100% está aqui na região dos 62 mil. Ok? Veio buscar ainda testar, não veio buscar ainda a região do 38%, só veio testar o suporte, né? Eu vou considerar até que rompeu esse suporte, porque se a gente considerar o corpo real está mais de 50% para baixo desse suporte, ou seja, já rompeu. Então, aquilo que nós poderíamos ter definido como uma perna de alta
em uma possível bandeira aqui, né? Então, basicamente, a gente pode desconsiderar essa formação, uma vez que perde esse suporte, pode dar reversão de tendência, ou seja, perdeu essa perna, agora ele pode fazer este movimento um pouco mais recuado, até mesmo para vir buscar o 100% da projeção do FIBO, ok? Então, ponto também importante para um destaque para a parte elétrica, né, para o índice das ações da parte elétrica, é um destaque negativo, né, até porque vinha aqui dentro desta bandeirinha, né, em que poderíamos ter esta formação, né, vem, faz esse teste do suporte e volta a subir, projetando até esta região para cima, né, mais uma vez que perde de fato esta região, a gente já desconsidera esta informação, tá bom? A parte de consumo no semanal, ainda dentro de uma lateralidade, a gente consegue ver aqui, tanto que a gente já fez uma projeção para baixo, uma projeção para cima, uma vez que está consolidando, a gente não consegue precisar se vai para cima, se vem para baixo, então nós já fizemos projeção indo para cima, projeção vindo para baixo. A princípio, vem testar o suporte deste retângulo, né? Podendo vir trabalhar na região do 4.441, se continuar esse movimento de baixa, perdendo a média de 21. Então, para consumo, nós tínhamos uma lateralidade dentro do índice e esta lateralidade, aparentemente, ela vem sendo perdida, ok? Então, vale aí a observação para as ações de consumo ao longo dessa semana. Inclusive, um ponto importante que na quinta-feira vai sair vai ser o resultado, né, de consumo, né? Então, é um índice extremamente importante que está aqui, ó, quer ver, ó, vendas do varejo serão anunciadas às 9 horas da manhã para o período de agosto e vendas no varejo no resultado anual e o resultado mensal, tá? Às 9 horas da manhã na quinta-feira, que é exatamente no dia 8 de outubro, tá? Esta informação, ela tem uma total relevância para as ações que podem ser consideradas aí do varejo. Então, a gente está falando de Vivar, a gente está falando de Magazine Luiza. Então, isso daqui, ela pode dar uma interferida dentro dessas ações e no resultado delas e vem diretamente ligado com o índice de consumo. Ok? No imobiliário a gente está numa tendência de baixa aqui, né? Então a gente faz essa formação, vem aqui, já perdeu inclusive esta mínima que era a mínima mais relevante desta formação e vem testar possivelmente a média de 200 períodos na região aqui do 845, tá? Aqui a gente já tem uma perda aproximadamente de uma perda aproximada de 16, 18%, né? Dentro de um intervalo aí de mais de 40 dias, né? Então, imobiliário realmente está bem complicado. Tudo bem? Destaque assim para a gente acompanhar ao longo da semana, pode ser que apareça um repique. Olha, assim como nós havíamos projetado para o financeiro, talvez pode ser para o imobiliário, né? Pelo período em que ele já está dentro de uma tendência de baixa, pode ser que tenha um repique, né? Porque acontece, todas as vezes que a gente tem uma tendência muito longa, a gente pode ter um repiquezinho para cima. Pode ser um repiquezinho para cima, para quê? Para vir buscar as médias. Então, uma ou outra ação de imobiliário, ela tende a ter uma alta, né? Mas ela não consegue ter uma alta constante com saúde, né? Ela tem um repique para cima, depois ela volta a cair. Então, no imobiliário, a gente pode ter essa formação. Bom, agora indo para o nosso queridinho, para o Ibov, né? O Ibov no semanal, a gente já perdeu a média de 21 períodos, ou seja, a média de 21 períodos é aquela média de curto prazo. Então, no curto prazo, no semanal, o Ibov está dentro de uma tendência de baixa. A média de 21 no semanal ela não havia sido perdida ainda, então haviam alguns analistas dizendo que o Ibov não estava ainda dentro de uma tendência de baixa por causa da média de 21 no semanal. Porém, agora já desconsidera-se essa informação, porque a média de 21 períodos ela já está acima do preço, ou seja, ela já está apontando para baixo. Então, no semanal também, a gente já classifica como o Ibov dentre uma semana, dentro de uma
de uma tendência de baixa, ok? Se não me falha a memória, acho que até semana passada a média de 21 ainda estava abaixo do preço, tá? Então, diferentemente, agora ela está acima do preço, então caracteriza de uma vez que o Ibov, tanto no período semanal, quanto diário, quanto 60 minutos, os três períodos eles não estão mais com divergência, eles estão se conversando e para ambos nós temos uma tendência de baixa, tudo bem? Então aqui, o que, que eu já venho fazendo, né? As pessoas vêm acompanhando, eu já tinha feito uma projeção para o Ibov e agora a gente já está numa terceira projeção. Deixa eu confirmar se estou na terceira ou se estou na segunda. Ó. Já estou na terceira projeção, tá? E o Ibov ele vem respeitando bastante o estudo. Ó. Observem aqui, ó. Então eu já estou nessa projeção. Já passou por essa, já passou por essa. E agora nós temos um alvo aqui de 90 mil pontos, 90.844 com 98, já estou na terceira expansão do Fibonacci, né? Então essa é a primeira expansão, segunda expansão, terceiro nível de expansão. E o terceiro nível de expansão, a gente tem um alvo aqui na região do 90.840, 850, vamos arredondar, tá? Então eu já venho acompanhando essa tendência desde lá do comecinho e pelo menos o Ibov ele vem respeitando o estudo. Para que isso vire uma realidade, para que venha buscar esta região, o importante é perder este suportinho do 93.611 com 98, tá? Qual que é a formação aqui que eu vejo? A mesma formação que nós vínhamos tendo dentre essas pernas aqui, né? A gente sempre tem aqui algumas formações de pivô de baixa e o mesmo está acontecendo, eu vejo, né, e o mesmo acontecendo agora para esta formação daqui, né? O que que acontece? A gente tem um topo, daí a gente pega um fundo aqui, ele faz esse topo daqui e ele pode vir testar novamente esta região no 93.611, tá? Se perder esta região, abre esse espaço para vir trabalhar aqui embaixo, ok? E é o que eu havia dito, observem a média de 21, a média de 21 agora ela já vem cruzando até as médias mais longas, ou seja, a média de 72 períodos, que é de médio período, né, já vem sendo perdida também, e agora só falta o cruzamento por cima de 200 períodos, né? A 200 períodos já é uma média de longo período, ok? Mas essa informação não, esta é a formação que eu espero, né, para esta semana. Vim testar novamente a região do 93.611, tudo bem? Então, no semanal todo mundo de acordo, certo? Já perdemos aqui a média de 21 e o alvo está aqui. A média de 200 ainda está abaixo do preço, então no semanal, para um longo período, no semanal a gente não tem um Ibov ainda numa tendência de baixa. Mas, porém, se a de 21 cruzar pela de 200, pode dar mais força ainda para que o semanal na de 200, algum período daqui para frente, entre também numa tendência de baixa. Tá? Então, vamos observar essa semana esta região daqui para o Ibovespa, ok? Então agora a gente parte, vamos mudar de plataforma. Agora a gente vem para uma outra plataforma e vamos falar dos nossos índices internacionais, dando início pelo futuro Nasdaq, ok? Futuro Nasdaq, o que que a gente tem aqui? Nós tivemos aquela bela alta, né? Vindo trabalhar aqui na máxima, na região do 12.409, não teve força suficiente para dar continuidade, mas até foi bom, né? Porque isso daqui é muito saudável para as ações, né? Essa correção é extremamente importante, é o que eu sempre falo, né? Teoria de Down, você sempre vai trabalhar, as ações, os índices sempre vão trabalhar no zigue-zague, né? Tanto ascendente como descendente. Então é importante que isso aconteça para ter uma correção, né? Então, nós tivemos aqui um teste na resistência, tivemos um teste aqui no suporte na região dos 109.000 com 21, fez um pivô de baixa e vem testar novamente. Não deu continuidade no movimento baixista, aí ele faz novamente um topinho aqui para vir testar uma resistência da casa dos 115.000 com 78, ok? Porém, a formação da sexta-feira, que foi extremamente, é um candle, você precisa observar um candle desse, que ele te passa bastante mensagem, né? Extremamente forte na questão da ponta da queda, né? Vinha aí no dia 1º de outubro com fechamento a mais de 1%, e no dia 2 deu uma paulada para baixo, quase
3% negativo, tá? Então, o que ele veio fazer? Ele veio testar novamente essa resistência. A resistência é essa que já foi testada uma vez, duas, três, na quarta não teve força e paulada para baixo com mais de 3% de queda. Este dia aqui foi o dia que saiu a notícia do Trump, tá? Anunciando aí que ele estava com Covid, tanto ele quanto a sua ilustríssima esposa, tá bom? Mas essa formação aqui, o que ela pode nos dar de orientação, né? Então a gente tem essa formação, faz um topo, aí ele faz um fundo, faz um topo, faz um fundo e ele faz novamente um topo. O que a gente pode ver aqui? A gente pode possivelmente ver uma formação dessa daqui, ó, tá? A gente pode ver essa formação ao longo desta semana que vai entrar, como na próxima semana, ok? A gente pode ver uma formação com essa característica. Ok? Para Nasdaq. Agora, vindo para S&P, tá? Também futuro S&P, a gente observa basicamente a mesma formação, né? Tanto um índice quanto o outro, eles vêm bastante, vem se respeitando bastante. E a mesma coisa, no dia 2, na sexta-feira, fechou com 0,84% negativo e teve no dia 1º 0,47% positivo. E a mesma coisa, ele vem testar aqui uma região de suporte de 3.339, ele pode vir fazer um teste, vir testar na média. Eu acho que o ponto de preocupação seria perder esta região do 3.196, que daí abriria espaço para vir buscar um alvo um pouco mais agressivo, que seria na casa do 2.985, tá? Mas é a mesma coisa, a gente pode ter esta formação durante semana, né, durante essa ou a próxima semana. Preocupa-se se perder esta região. A princípio, se perder aqui ainda não, pode ter uma lateralidade natural para depois voltar a subir. Mas se perder aqui, aí sim abre-se uma preocupação maior. A parte do óleo, né? Desculpa, do petróleo, que seria o nosso Brent, né? O Brent é o petróleo que referencia os preços globais, né? E ele é negociado lá em Londres, tá, pessoal? Então é a nossa base de análise para o preço do petróleo, inclusive desde meados de 2002, entre 2001 e 2002, é a referência de preço para a Petrobras, tá? Então tem muita correlação com as ações da Petro. Então, todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, não é uma regra, né? Mas a gente consegue fazer essas análises de correlação. Na grande maioria das vezes em que o petróleo, o Brent, ele cai, a Petrobras também é puxada para cima, para baixo, tá? Todas as vezes que ele sobe, a Petrobras ela é puxada para cima. E o que está acontecendo com a Petrobras? Se a gente pegar uma Petri 4, aí a gente observa que ela vem numa tendência de baixa e cada vez mais se perdendo, né? Eu fiz até uma projeção ali de Fibonacci para Petri 4 e o 100% do Fibo deu na região dos 18, 18,50, tá? Dando a mesma sensação de queda aqui do Brent, né? Então, ele tem uma região aqui de suporte no 39 com 31, que seria esse o preço do petróleo negociado, tá? E ele veio testar essa região. Ele violou, ele não chegou a perder esta região, tá? Mas a gente consegue observar que a média de 21 ela acaba de cruzar, tá? A de 72 períodos. Isso pode dar uma condição maior de queda, tá? O próximo alvo seria aqui na casa dos 37 dólares, ok? Se perder o 39 com 31. Então seria esta formação. A gente tem um topo, tem esse fundo, tem esse topo, pode ser esta formação de zigue-zague descendente. Tudo bem? Então, uma vez que a gente tem essa informação do Brent, você faz uma correlação com as ações da Petrobras. Então, vale aí vocês observarem Petro ao longo desta semana, tá? Se tiver uma reversão aqui para cima, ótimo, pode ser que a gente consiga ter uma melhora também para as ações da Petrobras. Agora, se continuar esse movimento de baixa, podemos ter uma consequência negativa para as ações da Petrobras, ok? E agora, mudando, a gente vai falar do nosso
índice de moeda americano, ou seja, o que que é esse índice de moeda americano? É o índice que mede a força do dólar, tá? Então aqui a gente sai um pouco do beabá do preço do dólar, que a gente sempre vê, o dólar tá 5,60, o dólar tá 5,70, tá desvalorizando o real. Beleza, fato, mas qual que é o peso da moeda dentre o mundo, né? Então, por aqui a gente consegue ver, esse índice nos dá essa informação. Qual que é o peso do dólar na situação em que nós estamos vivendo? Ele está extremamente pesado, ele está extremamente valorizado frente às maiores moedas do mundo, tá? E isso impacta diretamente os países emergentes, porque a gente começa a perder capital estrangeiro, ou seja, os estrangeiros eles deixam de comprar, investir, imputar dinheiro nas nossas ações, eles tiram o capital do país, eles jogam lá para os Estados Unidos, valoriza as ações lá, consequentemente a gente tem esse descolamento que as pessoas estão vendo, as pessoas estão até comentando, nossa, observe que agora descolou, o S&P descolou do Ibov, o Nasdaq descolou do Ibov, porque esse capital estrangeiro ele é retirado do país e ele é injetado nos Estados Unidos. Consequentemente, as bolsas são mais valorizadas. Então, esse é um ponto de, de observação para essa desconexão que está existindo, tá? Então, a gente consegue ver, baseado nesse índice, que o dólar ele fez um teste aqui na região do 92 com 80. Nesse teste, ele conseguiu subir, dar uma paulada para cima, vindo buscar aqui o 94 com 75, que é uma resistência, mas agora ele pode estar fazendo uma formação de pivô de alta, né? Onde ele veio buscar o 61,8% da retração do FIBO, podendo fazer o quê? Uma pernada para cima. Se ele fizer esse movimento e conseguir romper a resistência do 94 com 77, com 75, abre-se espaço para vir trabalhar no 95 com 52, que seria o quê? O alvo da projeção desta perna daqui para cima. Tudo bem? Então, isso daqui, ele dita bastante os mercados emergentes, tá? Então, todas as vezes que esse índice ele está extremamente forte, ou seja, o dólar está extremamente forte frente às maiores moedas globais, a gente acaba tendo um impacto no nosso dólar, que, ou seja, o dólar ele sobe cada vez mais, consequentemente o real é desvalorizado, e o nosso Ibov ele tende a cair também, tá? Então, é um índice extremamente importante economicamente falando. Beleza? Então é isso daí que eu tinha para falar hoje, que é a análise aí semanal. Vamos acompanhar o desenrolar do mercado. Obviamente que ao decorrer da semana eu sempre vou compartilhando novas notícias aí no Telegram, então é importante que você também faça parte do Telegram para que você tenha as informações mais online, né? Óbvio, eu compartilho no YouTube, mas compartilho com delay. Quem está no Telegram sempre tem informação mais rápida, tá bom? Então é importante você participar do Telegram, é importante você também participar aqui do canal do YouTube, e me ajuda cada vez mais, né, a divulgar este canal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, deixe seu joinha para que eu consiga receber o seu feedback e me fala aí o que você acha desse quadro, me fala o que você entende, o que você fica com dúvida quando eu comento, né? Se você tem alguma dúvida, compartilha aí também com os amigos, com os parentes, quem esteja precisando de algum tipo de informação de análise técnica para swing trade. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, tenha uma ótima semana. Espero que todo mundo consiga se dar bem aí no mercado financeiro. Tudo bem? Então é isso aí. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.